nem faltou cortina. Hoje não. Bom, entramos assim. O sol resolveu aparecer. Música. Está acabando a tarde. Boa tarde, leitores e leitoras do Portal Desacato. Uma tarde belíssima na ilha de Santa Catarina. Um dia lindo em Florianópolis, muito menos frio que os dias anteriores. Hoje nos está dirigindo na operação, na confabulação para colocar imagens e músicas, nossa querida Júlia Vendramini. Boa tarde, Julinha. Ela não aparece, mas está aí. Vocês sabem que todos os dias da nossa vida, quase todos, né, nos falam de comunidade internacional. E dá-lhe comunidade internacional. Comunidade internacional para isto, comunidade internacional para aquilo, desde que vamos na escola, depois no secundário, todos os dias. Todos os dias. Aparece algum veículo de comunicação. Mas que é essa tal de comunidade internacional? Quem forma essa comunidade internacional? Será todos os países e suas instituições, ou será alguns países? E será que alguns países são mais reconhecidos como comunidade internacional? De repente, os países centrais, aqueles que já foram impérios? Não, aqueles que são mais potentes belicamente, economicamente? Que é a comunidade internacional? Para mim, a esta altura da vida, depois de tantos anos de jornalismo, ainda é um mito a comunidade internacional disso. Nós vamos falar esta tarde com Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele nasceu no Rio de Janeiro, economista, foi diretor executivo pelo Brasil e outros países no Fundo Monetário Internacional, Washington, entre 2007 e 2015, e foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos BRICS, você se lembra dos BRICS, né? Em Xangai, de 2015 a 2017. Lá esteve nosso agora vizinho, né? Paulo Nogueira Batista Júnior. Com ele vamos falar. Helenira Vilela, como está, Helenira? E Rita Coitinho. Boa tarde, Raul Fittipaldi. Boa tarde, comunidade do Portal Desacato. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Paulo. Então, né, vamos conversar com esse moço que agora mora em Florianópolis, depois de ter morado no Rio, em Nova York, em Xangai. E aí a gente está aqui lidando com... Eu não resisti, viu, Raul? Eu botei a foto que a gente fez, eu, a Rita e ele, na campanha de 2018, contrabandeei ele. É uma pessoa muito difícil, a gente foi procurar fotos desse moço que trabalhou, afinal de contas, no FMI, no Banco dos BRICS e tal, com a Dilma, que foi, segundo o próprio livro dele, importantíssima para o processo, com o Mandri. Não acha, não, ele esconde as fotos da gente. Achei uma do Lula, achei uma dele com o Lula, uma dele com a Haddad, tudo meio contrabandeado. Mas e aí, Paulo, boa tarde, tudo bem? Helenira, boa tarde, Rita, boa tarde, Raul. Bom estar aqui com vocês. Bom a gente estar com você, Paulo. Então, vou começar lá pelo tema do nosso programa, e eu acho que tem uma lembrança que particularmente eu e o Paulo e o Raul temos, que a gente no Engarrafamento da Ponte um dia discutiu o que era a crise internacional que estava se desenhando muito antes da Covid. Mas lá as pessoas advertiram a gente exatamente disso. Não, só tem crise internacional quando tem crise nos países centrais, porque quando tem crise na periferia está todo mundo feliz, ninguém fala de crise, né? E aí você que esteve no centro, no olho do furacão, na FMI, no Banco dos BRICS, Paulo, como é que você vê esse mito da comunidade internacional, esse mito de existir, então, né, um suposto bem comum, geral, assim, e na relação com o Brasil, você que publicou, né, a gente botou a capa na nossa apresentação, o Brasil não cabe no quintal de ninguém, e aí que a gente percebe que, às vezes, esse suposto, essas necessidades, essas demandas do mundo não são demandas do mundo, são demandas impostas para a periferia sempre e para o Brasil, que deveria ter um potencial maior e está sempre abafado. O que você acha? Conta para gente. Em todos esses pontos, eu explorei no livro que você acabou de mostrar, publicado no final do ano passado, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, que tem como subtítulo Os Bastidores da Vida de um Economista Brasileiro no FMI e nos BRICS, e outros ensaios sobre nacionalismo e complexo vira-lata. As palavras são muito importantes, elas têm um peso enorme, né? Então, por exemplo, eu conto isso no livro, quando a crise eclodiu em 2008, 2009,
nos sistemas financeiros dos Estados Unidos e da Europa, os americanos e europeus imediatamente passaram a falar daquela crise como crise global. Né? E, na realidade, atingia, sobretudo, os países desenvolvidos dos dois lados do Atlântico Norte. Né? E o meu colega na diretoria, o indiano Rakesh Mohan, sempre insistia em dizer, não, essa crise não é global, é a crise do Atlântico Norte. Por que eles gostavam de chamar a crise de global? Porque eles queriam nos solidarizar na solução de uma crise que era eminentemente dos americanos e europeus. Agora sim, em 2020, nós temos uma crise que é mais global do que aquela que ocorreu em 2008, 2009. A pandemia do coronavírus tem um alcance maior do que teve aquela crise. Mas é muito importante tomar cuidado com as palavras. Outra palavra problemática é essa comunidade internacional que vocês escolheram como título da nossa conversa. Né? Comunidade internacional, na melhor das hipóteses, é uma aspiração que todos nós poderíamos ter e termos uma sociedade solidária. Na pior das hipóteses, é um mito que nos ilude, porque essa comunidade internacional nunca deixou de ser aspiração, nunca foi praticada na realidade. O que nós temos no mundo é muito mais a existência de nações mais ou menos independentes, mais ou menos fortes, mais ou menos soberanas, que atuam em cooperação e em conflito. E o brasileiro precisa prestar muita atenção nisso, porque nós temos uma tendência a subvalorizar o Brasil e, portanto, uma facilidade a cair nas armadilhas da retórica comunidade internacional. Paulo, boa tarde. Oi, Rita. No teu livro, já que a gente está falando dele, você contou um pouquinho dos bastidores da formação dos BRICS, do banco dos BRICS, até onde você atuou por um tempo. Como que essa ideia dos BRICS, se você puder contar para os nossos ouvintes, como que ela se coloca dentro dessa disputa de narrativas entre uma comunidade internacional, né, que seria representada pela ONU, pelo FMI, pelo Banco Mundial, né, que seria um guarda-chuva de todas as nações, esse é o discurso, né, e essas tentativas de democratizar a ordem internacional e de trazer outros países periféricos, né, para o grande jogo internacional. Você podia contar um pouquinho para a gente como que você acha que os BRICS jogou nessa questão e se ele ainda tem esse papel, já que o Brasil vem se retirando, né, gradativamente, de ator, né, nessa iniciativa que foi tão importante no final ali dos anos de governo da Dilma. É isso mesmo, Rita. Os BRICS foram formados em 2008. Antes de 2008, os BRICS eram uma sigla inventada por um economista do Goldman Sachs, o Jim O'Neill, não tinha nenhuma realidade política. Em 2008, os russos procuraram Brasil, Índia e China, os 4 BRICS original, e propuseram uma coordenação no Fundo Monetário, no Banco Mundial, entre ministros de finanças, entre presidentes do Banco Central e entre líderes nas cúpulas, né? E os outros 3 países aceitaram muito bem, essa ideia russa, e a África do Sul entrou depois, né? Agora, nessa época, era a época em que eu estava no processo, o Brasil era outro, totalmente diferente, né? Estamos falando aí do governo Lula e depois do governo Dilma, né? Já no governo Temer, já no final, na verdade, no final do governo Dilma, quando a crise brasileira se aprofundou muito, política e econômica, o Brasil perdeu condições de atuar. Mais ainda quando entrou o fraco governo Temer e mais ainda com o fraquíssimo governo Bolsonaro. Então, o Brasil não saiu dos BRICS, que não faz sentido, né? Mas continua mantendo a presença, presidiu o processo BRICS no ano passado, com o Bolsonaro no comando, indicou agora o presidente do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, onde eu estava antes, em Xangai, que é um brasileiro. Então, o Brasil continua presente, mas já não tem aquela voz, não tem aquela liderança que ele teve até 2014, 2015, né? E não quero puxar muito a brasa para a nossa sardinha, mas quero dizer a vocês que o Brasil era uma espécie de motor dos BRICS, viu? Naquela época, até 2015. E os BRICS se ressentem da falta de um papel ativo do Brasil. Porque os outros países, embora poderosos, Rússia, China e Índia, não têm as qualidades que o Brasil tinha. Capacidade de formulação, capacidade de articulação, sabe? Mesmo a China melhora a cada ano, né? Tá, se desenvolve rapidamente, mas mesmo a China, no meu entender, não tem isso ainda, né? E os russos,
são muito assim estreitos na visão, e tem conflitos muito sérios com o Ocidente que contaminam toda a visão internacional deles, né? Então, o Brasil faz falta nos BRICS, os BRICS nunca mais foram os mesmos depois que o Brasil entrou em crise, né? A partir de 2015, principalmente, né? Paulo, nos mantendo na política internacional, mas vindo aqui para a nossa região, da América Latina e Caribe, qual é a situação, qual é a correlação que temos hoje em dia? Muito se fala da desastrada Secretaria-Geral da OEA, que faz muito tempo, ela não é aquelas coisas, mas parece que com Luiz Almagro tem piorado muito, evidentemente, nos últimos anos, a intervenção direta do Almagro em golpes de Estado, como no caso da Bolívia, o processo de intervenção, forçar o processo de intervenção na Venezuela. Por outro lado, também, neste último período, no Chile, no Equador e na própria Bolívia, tem havido mobilizações sociais muito fortes, no caso da Bolívia, contra o golpe de Estado, no caso do Equador e do Chile, contra as administrações, tanto de Piñera quanto do Lenín Moreno, e também, de alguma forma, se coloca em análise a atuação da o Alto Comissariado, né, pelos Direitos Humanos na ONU. O que falta faz na estrutura regional da presença aquela tão marcante que tinha a Unasul, que tinha a ALBA, o projeto do Banco do Sul, daqui da região, qual é o enfraquecimento que pode ter tido o Mercosul? Pode fazer uma análise rápida, um apanhado curto de tudo isso? Olha, no tempo que eu estive lá em Washington e depois em Xangai, eu procurava atuar em conjunto com os vizinhos latino-americanos, sul-americanos, e não era tão fácil, viu? Porque a bagunça na nossa região é muito grande, né? Havia dois tipos de países. Os países alinhados aos Estados Unidos, os satélites, entre os quais incluía, por exemplo, Chile, não vou falar mal de ninguém assim em particular, mas Colômbia, México na época, né? E os países que não eram aliados aos Estados Unidos, mas eram meio assim irresponsáveis, né? Vamos dizer assim, causavam mais tumulto do que ação prática, né? Notadamente a Venezuela e a Argentina dos Kirchner, entende? Então, o Brasil do Lula era um líder, eu costumava dizer, sem liderados, porque ninguém seguiu o modelo mais ou menos centrista, digamos assim, que o Lula, ninguém importante na América Latina seguiu o modelo centrista que o Lula propunha, e que a Dilma continuou, de certa maneira. Agora, a decadência brasileira, a América Latina perdeu o eixo. Perdeu o eixo. O Brasil é que segurava esses extremos juntos, entende? O Brasil era capaz de ter a Colômbia, o Chile, a Argentina, a Venezuela, todo mundo em torno da mesa conversando. O Brasil ocupava uma posição central no espectro político e em termos de peso econômico. Quando o Brasil entra em crise na Dilma, impeachment da Dilma, depois o governo fraquíssimo do Temer, agora essa bomba do governo Bolsonaro, a América Latina não tem mais capacidade de atuar. E o Brasil, estranhamente, se coloca na posição de satélite dos Estados Unidos, que é uma coisa lamentável. Agora, o Banco do Sul, viu? Vou te dizer que eu não cheguei a examinar com cuidado isso na época, porque eu estava ocupado com outros assuntos, mas a proposta era muito mal feita, pelo que eu pude perceber, pelo Chaves, sabe? Porque ele queria fazer um banco político. E o banco político não funciona, entende? Então, o Brasil até acompanhava a proposta do Chaves, mas com muita relutância, porque percebia que os venezuelanos estavam fazendo ali uma certa confusão, né? Os equatorianos também eram muito irresponsáveis na época, eram até simpáticos a mim, eu estava com eles no FMI, mas eram uns faroleiros, sabe? E a gente tinha que lidar com esse problema também. Agora, do ano passado para cá, rapidamente, ameaçou melhorar a situação. Por quê? Reação na Bolívia, reação no Equador, eleição do Fernandes na Argentina, eleição do López Obrador no México, as coisas começaram a se mover. A resistência do Maduro à tentativa de derrubada por parte dos Estados Unidos, tudo isso era muito positivo, né? É muito positivo, né? Mas aí veio o golpe na Bolívia, né? Seguido de resistência, mas aí veio a pandemia e meio que paralisou esses movimentos de rua. Então o Piñera se aguentou, o Moreno, né? Como é que chama o presidente? O Lenín Moreno no Equador se aguentou também, infelizmente. É péssimo esse cara. E o López Obrador não está indo bem, infelizmente.
Lamentavelmente, o México está numa recessão mais profunda do que os outros países da América Latina, mais profunda do que o Brasil. O López Obrador, estranhamente, adotou uma posição negacionista em relação ao Covid, pelo que eu leio na imprensa. Pode estar errado. Então, o quadro que parecia um pouco melhor no ano passado se complicou de novo em 2020. Eu acho que só vai resolver quando o Brasil encontrar um rumo. Porque os outros não têm peso para liderar a região, sabe? De novo, eu posso estar puxando muita água para muita água para o moinho brasileiro, né? Mas eu vejo assim que o Brasil é tão grande que ele pesa muito nas questões latino-americanas. O Almagro é um desastre. O Almagro não é uma vergonha. Uma vergonha aquele cara lá. Isso aí só é possível que o Brasil está como está, né? Porque essa barbaridade não seria possível. É uma tristeza. Então, eu queria falar de Banco dos BRICS, mas eu vou fazer um comentário. Geraldo Silva Jardim escreveu para a gente, né? Fica evidente que a FMI esteve presente na trama externa de derrubar o Brasil como democracia, colocando o maluco do Weintraub para uma eleição com salário anual de 1,3 milhão por ano. Eu queria abordar, na verdade, falar um pouco sobre o novo Banco de Desenvolvimento, né, que é conhecido como Banco dos BRICS, que você foi vice-presidente, e colocar ele nesse contexto do golpe. Porque existe muita gente, eu inclusive, que a gente fala que tem uma importância estratégica a interferência dos Estados Unidos no processo de golpe, por conta do crescimento dessa multipolarização. E essa semana o Goldman Sachs diz que provavelmente a gente vai viver num mundo onde a negociação internacional, o comércio internacional não vai acontecer mais só em dólar, né? Vai acabar esse monopólio, digamos assim, de dolarização do comércio internacional. E aí eu queria não sei se você consegue juntar as 3 pontas aí, mas como é que esse Banco de Desenvolvimento tem ou não relação realmente com, como é que você vê, né, com esse golpe que a gente sofreu no Brasil? De fato, ele tinha o potencial, né, de criar vamos dizer assim, uma multipolarização, um enfraquecimento dos Estados Unidos no controle do comércio internacional. E eu imagino que você deve estar desapontadíssimo com tudo que está acontecendo, porque o banco andou diminuindo e o Banco Asiático acabou tomando, nesse projeto da China, aí, um papel mais estratégico. Não sei se você consegue juntar essas 3 pontas aí, como é que você vê isso? Primeiro, em relação ao que disse o Geraldo, o FMI não é o FMI que derruba o governo, não. O FMI pode até ser um instrumento dos principais países, mas ele atua mais na área econômico-financeira. Quem pode participar de derrubada de governos é o governo americano, é o Estado americano, né? E é possível que tenha participado, sim. A história vai mostrar, acredito que tenha. Porque os americanos se preocupavam com o quê? Se preocupavam com Petrobras, petróleo, né? A descoberta do pré-sal. BRICS, sim, se preocupavam com BRICS. Porque BRICS o que era? Era a aliança entre o Brasil e os principais adversários americanos no mundo, tal como eles veem, Rússia e China, entende? Então, os americanos viam com inquietação esse movimento BRICS, sem dúvida. E agora, o banco em si, quando o banco foi criado, em 2014, 2015, inicialmente, eu estava ainda em Washington, eu notei que o Banco dos BRICS, chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, para o qual eu iria, provocou uma certa inquietação, sim. No Banco Mundial, eles estavam preocupados, o FMI. Mas depois, para ser bem sincero, nós fomos tão mal nos primeiros anos do banco, nós BRICS, que o pessoal se despreocupou. Viu que não era uma ameaça tão imediata, sabe? Infelizmente, os BRICS indicaram um presidente fraco para comandar o banco, um indiano, um senhor de idade, chamado K.V. Kamath, que não queria nada com risco, não queria enfrentar nenhuma parada. O banco não se desenvolveu, ficou encolhido. E quando o Brasil passou para Temer, e o governo Temer aí me derrubou lá, atuou diretamente para me derrubar lá, através de pessoas específicas do governo, aí o Brasil desapareceu no banco, entende? Porque o meu sucessor foi um diplomata relativamente inexperiente, mais ou menos jovem, sem muito peso. Então o Brasil desapareceu no banco, e o banco foi mal conduzido por esse presidente indiano muito ruim.
Agora, menos de um mês, o Brasil nomeou, então, o novo presidente do banco, que é um brasileiro chamado Marcos Troijo. Não quero prejulgar, o currículo dele não parece muito relevante, mas vamos ver se ele consegue fazer ter um desempenho melhor que o indiano para que o banco possa se desenvolver mais. Não acredito, viu, pelo que eu conheço do cara, mas espero sinceramente estar errado. Paulo, foi deflagrado... Rita, desculpa, Rita. Rita, você, por favor. Tranquilo. Não, eu ia comentar o último artigo do Paulo que saiu na imprensa essa semana, né, acho que de onde surge o tema da conversa de hoje, do mito da comunidade internacional, em que o Paulo comentava uma carta dos ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central do Brasil em relação à questão ambiental, enfim. E no artigo foi muito jocoso, Paulo falando sobre, até as frases da carta pareciam traduzidas diretamente do inglês, né? E uma carta que se apega muito a esse conceito de comunidade internacional. Eu me pergunto um pouco, e gostaria que você comentasse, né? Que divisão estranha é essa, na sua opinião, que tem entre os nossos dirigentes, entre a nossa classe dominante brasileira, né? Quando, por um lado, uma parte apostou nesse governo, né? Todo mundo sabia o que esse governo era, parte das Forças Armadas dentro desse governo fazendo um discurso pseudo-nacionalista, por um lado, quando é hora de botar fogo na Amazônia, né? E um discurso cosmopolita quando é hora de vender tudo, né, para os estrangeiros. E esse é outro setor, né, da direita clássica que votou nesses caras, fez campanha para esses caras e agora ressurge, né, falando de obedecer ao Acordo de Paris, de cumprir as normas internacionais, os protocolos internacionais. É uma baita confusão que esse pessoal se meteu, não é? A camada dirigente brasileira é muito fraca, de um modo geral, né? Não é à toa que nós estamos nessa situação, né? Essa carta que você menciona, Rita, tem até uns signatários bem importantes que eu queria ressalvar, sabe? O Presser Pereira, o Recupero, o Nelson Barbosa, sabe? Mas tem também alguns dos mais lustrosos vira-latas nacionais, sabe? Que são pessoas que comem na mão do estrangeiro, não têm ideias próprias, repetem mecanicamente o que os americanos e europeus dizem, né? Isso há décadas, né? E que são, entretanto, celebradas assim no Brasil. Pessoas como Fernando Henrique Cardoso, o Ilan Goldfein, que foi presidente do Banco Central no governo Temer, o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda no governo Sarney, são pessoas de pouco ou nenhum valor, que, no entanto, são referências no Brasil. Entende? Referências, e por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque pessoas que não têm independência, não têm capacidade, são valorizadíssimas, escutadíssimas, entende? E por isso a gente não vai de mal a pior. Não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas é o famoso complexo de vira-lata também, né? Se bem que algumas pessoas têm me dito, para de falar em vira-lata, porque o vira-lata é um bicho inteligente e carinhoso, e essa elite brasileira que você chama de vira-lata não é nem inteligente, né? Então eu vou tentar mudar a metáfora em breve, né? Para levar em conta essa observação. Porque realmente vira-lata é um cachorro muito bom, e esses vira-latas da elite brasileira não são nada respeitáveis. Pois então, Paulo, me sinto muito contemplado com esta última parte da resposta, porque eu tenho 4 vira-latas que amo maravilhosamente. Eu me sinto muito contemplado. Paulo, vindo aqui a nossos dias, a esta semana, quinta-feira se deflagrou, se oficializou a recessão nos Estados Unidos. Quem é que vai pagar essa conta, Paulo? A tal comunidade internacional, quem é que vai pagar a conta dessa recessão? Também na Alemanha, os dados da Alemanha saíram no mesmo dia, um pouco mais profunda a recessão na Alemanha do que nos Estados Unidos, mais profunda no México do que no Brasil, entende? Mas a recessão americana vai ser paga, em primeiro lugar, pelos desempregados americanos. O desemprego nos Estados Unidos está aumentando, os pedidos de seguro-desemprego estão aumentando nos Estados Unidos. A taxa de desemprego não aumenta tanto por uma razão estatística, sabe?
que muitas pessoas saem da força de trabalho, deixam de procurar trabalho e saem da população economicamente ativa como normalmente definida. Então, se você observar a taxa de desemprego nos Estados Unidos, no Brasil também, ela não sobe tanto. Mas olha o nível de emprego, que está caindo muito, os pedidos de seguro-desemprego. Então, a questão é que eu me pergunto, que é politicamente muito importante, como é que esse sofrimento do trabalhador americano vai afetar a eleição de novembro? Porque um dos grandes trunfos do Trump vinha sendo, nesses anos todos, como vocês sabem, o sucesso da economia americana até a pandemia. Agora ele vai se defrontar com uma eleição, uma tentativa de reeleição, com a economia muito fraca, né, nos Estados Unidos. Paulo, uma parte apenas para emendar. A diferença nas pesquisas, a tendência atrás entre Biden e Trump era em favor de Biden, 11%, 12%. Isso será estável ou terá uma reviravolta dentro deste quadro também de recessão? Desculpa, Lenina. Bom, eu não faço ideia, porque eu não sou especialista em pesquisa de eleição nos Estados Unidos, e a eleição pode mudar, a pesquisa política, como se fala, é sempre muito mutável, é uma nuvem, né? Mas eu só posso dizer o seguinte, que nunca foi tão importante para nós uma eleição americana. Foi tão importante para nós a derrota de um candidato americano. Qual a ligação entre o Bolsonaro e o Trump? Eu vou até te confessar, assim, sendo um pouquinho mau caráter, como eu sou, quando elegeram o Trump, lá atrás, eu tive um pouquinho de schadenfreude, sabe? De prazer no sofrimento alheio, bem feito para os americanos, elegeram incompetente, vão pagar um preço. Só que aí nós fomos para a mesma via, né? E agora eu estou pagando meus maus sentimentos com sub-Trump aqui no Brasil e estou torcendo ardorosamente para os nossos irmãos americanos se livrarem desse desastre que é o Trump, né? Ô, Paulo, eu queria mudar um pouquinho de assunto para os nossos ouvintes. Ô, Raul, eu acho que o seu microfone aberto, ele dá um eco. Obrigada. Então, é que o seguinte, você é um personagem que entra fortemente, fica famoso, na moratória, no governo Sarney ainda, né? Quando o Brasil fez uma moratória à dívida pública. E a gente está num contexto em que, em nome da dívida pública, se faz todas as desgraças do mundo, né? Se fez a emenda constitucional 95, agora, logo que a pandemia começa, eles iniciam diretamente, a primeira coisa que eles fazem é aquele pacote de 1,2 trilhão para garantir a liquidez de bancos que não têm problema de liquidez, que fecharam o trimestre com 20 e poucos bilhões de lucratividade. E aí eu queria perguntar para você, assim, qual é o mito da dívida pública, do problema do endividamento? O que é concreto e o que é verdade? Por que foi tão importante aquela moratória em 87? Acho que foi 87, não tenho certeza. E como é que a gente pode lidar com isso? Eu outro dia recebi um telefone, outro dia faz um tempinho já. Helenira, por que a gente não emite moeda? Uma colega minha, professora de química, me liga. Por que a gente não emite moeda? A gente tem que dar dinheiro na mão do povo, o povo estava morrendo de fome. E aí sempre tem, né, a Globo, o Rodrigo Maia, eles ficam o tempo inteiro falando, não, a gente tem que cuidar do endividamento, não pode botar tanto dinheiro na saúde, não pode dar tanto dinheiro para os estados e municípios, tem que cortar salário de servidores. Como é que você vê isso? Qual é, de fato, que existe, né? Não é que seja abstrato o problema do endividamento, mas qual é realmente o papel? Aquele pacote de 1,2 trilhão salva alguma coisa da economia real? Emenda constitucional 95 era mesmo necessária? Como é que a gente lida com isso para não entrar nesse nível de recessão? Como é que você vê? Você escreveu para o Nocaute um artigo, se eu fosse ministro da Educação, né? É mais ou menos, se eu fosse ministro da Economia, é mais ou menos por aí que eu queria que você contasse para a gente. Bom, primeiro deixa eu dizer, a moratória de 87, da qual eu fui um dos arquitetos, 1987, ela era bem diferente da questão atual, porque nós estamos lidando ali com um problema de dívida externa, pública e privada, em moeda estrangeira, entende? Que nós não emitimos. Nós estamos sofrendo ali um estrangulamento cambial, entende? Ali que é totalmente diferente a situação. Nós não emitimos a moeda na qual os nossos compromissos internacionais estavam
denominados e eram devidos. E essa é uma dificuldade muito diferente da atual, porque hoje o que nós não temos um problema cambial. As reservas internacionais são muito altas, graças ao que foi acumulado no governo Lula e no governo Dilma. Nós temos, se não me falha a memória, 340 bilhões de dólares em reservas internacionais. O balanço de pagamentos, as contas externas do Brasil estão melhorando com a recessão. Então, nosso problema é totalmente diferente daquele problema que eu enfrentei em 87, que nós enfrentamos em 87, né? Com o Funaro no ministro da Fazenda. Hoje nós temos um problema de finanças públicas, porque nós temos uma dívida pública que vai se aproximar de 100% do PIB, 95% do PIB neste ano de 2020, por causa da recessão, por causa da pandemia. Agora, as pessoas que comentam esse problema contam uma história muito mal contada, de modo geral. Porque, primeiro, a dívida pública não é externa. O setor público é credor líquido em moeda estrangeira. A dívida externa, em outras palavras, pública, é negativa. A dívida é interna, portanto, denominada em moeda nacional. Inclusive, a parte indexada a câmbio é muito pequena. Então, o problema é muito mais fácil de resolver do que parece, no meu entender. Não é que seja fácil, mas é mais fácil do que parece. Segundo, como disse a pessoa que conversou com você, dentro de limites razoáveis, o Brasil pode emitir. Pode emitir aí. O que é a emissão de base monetária, de moeda? É uma forma de endividamento que não tem custo, não carrega juros. É um passivo não monetário, a gente diz. É quase um lanche grátis, dentro de limites da razão. Né? Entende? Isso já está acontecendo. Já está acontecendo agora em 2020. A emissão de base monetária está aumentando muito, porque com a queda da inflação, a demanda por papel, por dinheiro primário, aumentou muito. Isso abre espaço para o governo se financiar a custo zero. Entende? Então, não é que o problema seja fácil, mas é totalmente possível resolver. Faltando, entretanto, um pequeno detalhe, né? O governo. Tem um governo, nós não temos um governo. Se tivesse um governo, não digo um grande governo, mas um governo razoável, o Brasil poderia enfrentar essa crise, não digo com facilidade, mas teria condições de sair dela, né? Eu até mandei ontem um artigo para a Folha de São Paulo, onde eu tento explicar como é que se faria isso na hipótese de haver governo, sabe? E é um pouco na linha do artigo que eu escrevi para o Nocaute, que você citou, né? Sim, existe problema de finanças públicas, sim, mas não é para fazer uma recessão, não é para fazer um ataque drástico ao déficit público em 2021, porque a economia não se recupera, entende? E aí você tem que, então, fazer uns ajustamentos passados no tempo, gradual, recuperar investimento público, manter as transferências de pessoas de baixa renda, porque elas consomem muito na margem. Precisa aumentar impostos? Se precisar, acho que sim. Aumenta sobre os ricos, sobre os super ricos, porque eles têm capacidade de pagar, pagam pouco tributo no Brasil. Mas é uma espécie de paraíso fiscal para os ricos. E esse pacote do Banco Central, como é que você vê? Resolve alguma coisa? Ajuda? É outro capítulo. O Banco Central o Banco Central tinha que colocar liquidez no mercado. Tinha que fazer isso, porque naquele início da crise havia um risco de quebra de instituições financeiras que faria a situação piorar muito. O problema é que o Banco Central coloca a liquidez no mercado e os bancos sentam em cima, em grande parte. Não emprestam para pequenas e médias empresas, acumulam reservas. Então, você tem, às vezes, um custo fiscal com a injeção de liquidez sem que haja correspondente expansão do crédito, que é o que você queria. A solução para isso não é tão complicada, mas, de novo, precisa governo. Precisaria os bancos públicos liderarem o processo de expansão do crédito. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Mas eles estão fazendo... O que esse governo faz exatamente o contrário? Procura segurar os bancos públicos, tenta privatizá-los, tenta privatizar pedaços dos bancos e das empresas estratégicas. Então faz o contrário do que era preciso fazer. Nós temos alavancas extraordinárias para promover a recuperação. BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, empresas estatais, atuando coordenadamente, poderiam tirar a economia do buraco, não digo de imediato, mas a partir do ano que vem, né? Aproveitando o gancho, e essa polêmica da nova CPMF, né? O governo fez
saiu uma proposta agora de, segundo eles, desonerar os assalariados dos impostos, né? Eu achei essa uma proposta meio obscura, assim. E em troca faria uma taxação de 0,2 em cima das transações comerciais, né? Que o Rodrigo Maia chamou de CPMF disfarçada, enfim. Você podia explicar um pouco para a gente qual que é a questão dessa tal de CPMF ou nova CPMF? Estudar o assunto, que desde os anos 90 que eu não me debruço sobre isso. Quando eu discuti esse assunto com o Osíris Lopes Filho, secretário da Receita na época, ex-secretário, e também com o Lula, porque eu ajudei o Lula na época, em 95, a fazer uma proposta de reforma tributária para o PT. Mas eu vou te dizer o seguinte, a minha impressão é que esse CPMF não é tão ruim quanto se diz, viu? É só ver quem está contra, né? Pois é, os bancos detestam, né? Mas é um tributo de arrecadação fácil. É verdade que é coletivo. É verdade que é assim, brilhante em termos técnicos. Mas ele arrecada fácil, difícil de sonegar. E quem com eles são principalmente aqueles que têm conta bancária, não é? Que não é a maioria da população, até onde eu sei. Então, eu não sou tão contra a CPMF ou algo assemelhado quanto o Rodrigo Maia. Eu gostaria de ser convencido de que ela é tão ruim assim. Agora, se não me engano, para criá-la precisa de emenda constitucional, se não me engano. O que é difícil no Congresso atual, com o presidente da Câmara se opondo tão dramático. Porque o Rodrigo Maia é muito ligado aos bancos, né? Então... e matéria tributária é só pelo Congresso. E eu acho que no caso com emenda constitucional. Sim. Então, é difícil, mas tecnicamente falando, não é tão claro que seja ruim, não, viu? Embora eu, por exemplo, para mim fosse ruim, porque eu uso muito banco, né? Mas vocês também, mas para a grande maioria da população, não. E seria uma forma de arrecadar recursos para manter os programas sociais. Eu não sou contra, em princípio. Posso ser convencido do contrário, mas não sou contra, não. Pois então, Paulo, já afunilando, uma pergunta de última hora. Quem é André Curitibo do HSBC que vai presidir o Banco do Brasil? Você conhece? Não tenho ideia. Não faz ideia. Não dá para perfilar, então, o futuro imediato do Banco do Brasil. Eu me lembro, eu li Raul, deixa eu só fazer uma fofoca. O Paulo tem é conhecido por críticas ácidas e humor ferino, né? E você não gosta, eu me lembrando... a Rita também não, nem você nem a Rita gostam. Não, nem eu, nem ela, a gente nem é assim, inclusive, né? Claro. E aí eu estava hoje catando essas fotos para colocar ali na abertura e alguém, eu já nem lembro quem, disse, eu encontrei essa foto e junto com ela encontrei um comentário do Paulo sobre o Henrique Meirelles. Dizem que ele é muito bom intelectualmente. Bom, eu não duvido, mas se ele tem se esforçado bastante em disfarçar. Foi o comentário do Paulo a respeito do... O Paulo gosta muito do Ilan Goldfein, que eu sei. Ex-presidentes do Banco Central sempre recebem carinhosos elogios do Paulo, agora vamos ver esse do Banco do Brasil. Mas, Paulo, você pode... Do ponto de vista mais geral, o cara foi presidente do HSBC, vira presidente do principal banco, do mais antigo banco estatal do país. O que isso pode significar? Conhecendo, mesmo que você não conheça a figura, né, mas conhecendo o desenho do mercado financeiro e da estrutura desses bancos. É isso, Elenira. Você tem, na realidade, um perfil de mercado, turma da bufunfa, como eu costumo dizer, né? E não é necessariamente o melhor nome para conduzir um banco público, porque ele pode vir para o banco público com a mentalidade de banco privado, sabe? E pode operar como se fosse um banco privado, quando o Banco do Brasil não pode operar como banco privado, tem que operar como um misto de banco privado e banco público, então ele perde razão de ser, entende? Então, eu só não quero pré-julgar, porque de repente o sujeito pode se revelar um talento, eu não conheço, mas a indicação não é boa, do fato de ele vir de um banco privado, estrangeiro, inclusive,
né? Não é um bom sinal, não. A gente pensava que Paulo ia dizer que sim, que era um sinal maravilhoso, que tínhamos um futuro esplendoroso e demais, mas, enfim, temos o que temos, né? Temos o que merecemos e procuramos ultimamente. E disso tem culpa minha também. Paulo, muito obrigado, Paulo Nogueira Batista Júnior. Foi uma conversa muito bonita para fechar a tarde, uma tarde linda. Eu quero enviar um abraço ao querido JV, que está fazendo um trabalho precioso, João Batista Freira Santos, toda sexta-feira à noite, com notícias contestadas, está acumulando cada vez mais público. Um grande abraço, meu irmão. E, sinceramente, nós temos que descobrir também, jornalisticamente, qual é a melhor linguagem para explicar tudo isto que falou Paulo e que as pessoas compreendam a importância dessas instituições, dessas questões financeiras, para poderem realmente defender seus direitos. Porque, em boa conta das nossas demandas, está nós não podemos traduzir adequadamente para o público esse tipo de conceitos. Esse é um dos grandes esforços que haverá de se fazer para poder mudar estes quadros. Bom, a semana próxima a gente não sabe o que vamos fazer em Estigante, mas sabemos que será o último programa de Elvira Vilela com a gente antes do intervalo eleitoral, Paulo. E depois do intervalo eleitoral, eleita ou não, Elvira volta. E a Rita fica definitivamente no programa aqui com a gente, nos acompanhando até... Não era isso, tá? Não era isso, já tá. Não, você não me deixou concluir a frase. Até voltar em Menira. Momento em que, possivelmente, as pessoas mais idosas precisamos de um tempo para descansar, evidentemente, e as pessoas mais jovens fiquem a cargo do programa. E é isso que eu queria dizer, Rita. Só isso. Você não entendeu, a audiência entendeu. A gente conversa depois, Raul. Claro, claro. Pois é, a gente obrigado. Combina no privado, depois a gente faz ela ir ficando. Depois de você voltar, não, pronto, ela vai descansar. Claro, tem pessoas que precisam descansar também. Idosa, muito bem. Paulo Nogueira Batista Júnior, muito obrigado pela sua capacidade de síntese, pela sua simpatia, pela sua produção. Por tirar tantas dúvidas em pouco tempo, tantas dúvidas. Obrigado também à nossa querida agora, já são hoje, a Júlia Beltramini, poderia vir com Rita Coutinho, como estamos sábado próximo. E amanhã, 11 horas da manhã, estarão duas jornalistas muito importantes para o estado de Santa Catarina, juntas, em Palavra Nua, 11 da manhã, quando o Giovanni recebe a Elaine Tavares. Tchau. Tchau, gente. Grande beijo. Beijo, Julinha.